pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo Teles, da TV Metropolitana de Piracicaba. Um abraço para todos vocês aí da TV Relacionamento. Olá, bem-vindo ao Lucy Santos Talks, conversas que transformam. Aqui nesse programa nós vamos instigar você a refletir, a partir para a ação, a te inspirar, porque as histórias moldam a nossa vida. E hoje eu estou aqui com um tremendo contador de história, uma pessoa que vê música na vida, João Machado. Para todos os momentos, o João tem uma música para nos inspirar. Conheço o João há algum tempo, nós participamos do mesmo grupos de estudo, grupos de coaching e mentoring lá do Conselho Regional de Administração de São Paulo, e é um prazer enorme, eu aprendo com ele todos os dias. Muito bem-vindo, João. Obrigado, Lucilene. Olha, é tão gostoso a gente estar aqui. Eu quero primeiro agradecer o convite e agradecer a vocês que estão vindo. Isso aqui vai ser assistido em vários momentos. Então, quando você for assistir, ouça com o coração, porque aqui vai rolar uma conversa de coração. É uma conversa de alma, de espiritualidade, é uma conversa muito bacana. Mas antes, eu quero que você conte quem é o João profissionalmente. Quem é o João profissionalmente? Eu diria que o João, não tem duas pessoas, não tem o João profissionalmente e não tem o João... A gente profissionalmente tem o quê? O João socialmente, o João... porque só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa. Mas o que essa pessoa faz na vida? Eu comecei com a minha área de formação é marketing na Fundação Getúlio Vargas e comecei a cuidar de marketing. Aí eu percebi que meus planos de marketing não davam tão certo porque as pessoas não aplicavam aquilo que elas não sabiam como. Aí eu migrei para a área de treinamento. Aí fui fazer alguns cursos nos Estados Unidos e aí começou. E aí esse bichinho, ser humano, me tocou. Então estou nessa área, cuidando de coaching, de mentoring. Eu também faço trabalhos voluntários, que eu também considero como sendo profissional. Sim. Porque a gente imagina que o profissional é só o que dá dinheiro. Não, o profissional é aquilo que você faz para a sociedade, aquilo que você faz, enfim, de coração. Para mim, esse é o João profissional. E depois quem doa, João, isso eu já li um dia e eu achei lindo. Quem doa é quem mais recebe, porque a troca é maravilhosa. O tema que o João traz aqui para a gente, com todo esse ser em equilíbrio que vocês puderam perceber até aqui, ele vai falar sobre inteligência espiritual em tempos de inteligência artificial. Acredite se quiser, qual é a conexão que existe entre esses dois termos, espiritual e artificial. Ô João, vamos lá, conta pra gente aí primeiro o que é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é um conceito de espiritualidade e não é religião. Em geral, quando se fala em espiritualidade, conecta muito com religião. E na verdade não é isso. A inteligência espiritual trabalha com o nosso lado espiritual, com o nosso lado mais de coração, o nosso lado de alma, que em algum momento se perdeu. Nós nos tornamos muito racionais a partir do iluminismo, foi dividido, né? Então, ciência aqui, religião ali, então ficou aquela segmentação. Porque meio mais antigamente, no tempo da antiga Grécia, não existiam essas matérias específicas, existiam os filósofos, as pessoas eram tudo, as pessoas eram seres integrais. E teve uma compartimentalização e o mundo ficou compartimentalizado. E inteligência espiritual cuida dessa parte mais de espiritualidade, de você ter um olhar sereno para você, para que você tenha um olhar sereno para o outro. E trabalha muito com uma conexão muito grande com a natureza, muito grande com a vida de uma forma geral e levar a vida de uma forma mais tranquila, imaginando que tudo está certo, tudo está certo. Não tem nada sustentável. Não tem nada errado, não tem nada, tá tudo certo, porque a gente está aqui agora. Você me convidou, não tinha o mínimo planejamento, mas jamais imaginaria de estar aqui, e estamos aqui. Às vezes essa coisa mais do planejamento excessivo, as pessoas ficam muito reféns. Sim. E aí
aí não flui a vida. Bom, não está no meu planejamento, eu não vou, mas vamos lá, vai ser gostoso e está sendo gostoso. Está sendo uma delícia, dá para incluir. A nossa agenda tem que ser flexível. Se nós queremos viver uma vida conectando a espiritualidade, o nosso trabalho, a nossa família, a gente tem que achar tempo, porque o tempo é nosso. Aquelas 24 horas, né, João, que a gente recebe todos os dias, é o nosso tempo. Ou usa ou joga fora. Fazer o melhor que a gente possa fazer nesse tempo e com leveza, imaginando que sem vitimização, sem reclamações, é o melhor, é fazer o nosso melhor e está tudo certo. João, eu estou aqui curiosa com uma coisa. Várias pessoas passam pela vida da gente e cada uma delas vem e deixa a sua marca. Então, como que as pessoas podem se conectar assim? Ela pode pensar quem são as pessoas que passou pela vida, que ela admira, se estão vivas ou não, como que funciona isso, o que elas têm ou tinham que faz você ter essa admiração e respeito, que isso é uma conexão muito espiritual. Excelente pergunta, Sueli. Quando nós perguntamos em geral em workshops, em treinamentos, quem são as pessoas que aquelas pessoas mais admiram, sai muito figuras históricas, sai Martin Luther King, sai Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, sai Buda, São Francisco de Assis, que cuidava dos animais, pode sair um chefe, pode sair às vezes um pai, mãe, sai muito a minha avó. E aí na sequência a gente foi investigar um pouquinho, e as perguntas inclusive outras pessoas fazem isso, o que elas têm, ou elas tinham, que faz você admirá-las. Em geral eram pessoas compassivas, em geral eram pessoas equilibradas e pessoas extremamente dedicadas ao outro, todos eles. Pode dar uma olhadinha, inclusive os grandes chefes, os grandes líderes que a gente vê, aqueles que a gente admira, não é aquele que é o grande conquistador, mas é aquele que tem uma certa amorosidade, que tem uma compaixão e a pessoa está disponível para auxiliar o seu semelhante. Olha, João, tão incrível você falando aí, eu estou aqui, as conexões fazendo. Meus pais morreram cedo, com 50 anos mais ou menos que eles já se foram. Todas as vezes que eu vou visitar a família lá na minha terra, eles são bem lembrados. Deixaram uma marca, deixaram um legado, assim, essa conexão, que para mim, cada vez que eu volto lá, é um reencontro com os meus pais. Olha que coisa bonita você está falando, e você pediu definição de espiritualidade. Espiritualidade é conexão, inclusive com os orientais chamam de os nossos antepassados. Nós acreditamos na filosofia que eu pratico, que nós não somos eternos. Então, quando você vai lá na sua cidade, ou quando você lembra da sua mãe, do seu avô, do seu pai, eles vêm até você porque eles estão vivos em algum plano. E é esta conexão que a espiritualidade trata, como sendo algo natural da vida. E tem uma musiquinha do Paul McCartney, Let It Be, vocês colocam lá aquele carpool, vocês podem ouvir lá. Ele fala de como foi essa música. A mãe dele tinha desencarnado, morrido, ele era jovem, criança, e um dia ele estava meio desesperado, e aí ele parou, fez uma oração, e a mãe dele apareceu para ele e falou, Let It Be, deixa estar. E a letra da música é exatamente sobre isso. É extremamente espiritualizado, porque fala o seguinte, Let It Be, deixa estar, está tudo bem, está tudo bem. E quando você fala dos seus parentes que estão na espiritualidade, existe uma conexão muito forte, e toda vez que você pensa neles, eles vêm até você de alguma forma e te dão uma satisfação tremenda. Isso é espiritualidade, essa coisa no coração que faz a gente ter um sentimento muito forte, que faz o seguinte, está tudo bem e de alguma forma eu vou achar a solução, a solução está aí. Gente, isso é lição de vida. Essa música ela é sensacional, ela é linda e trazendo essa mensagem, deixe estar, deixe ir. Não vá contra a correnteza. Não vá, mas olha, obrigada, João, por trazer essa inspiração tão linda. Inspiração, olha, nós estamos falando disso. E lembra que falando das construções? Sim. Acaba sendo uma construção, que as inspirações é algo que vem também da inteligência espiritual. Exato. Você está sentindo respostas que você não tem no planinho, não está escrito, agora eu vou falar isso, vem agora. Porque é isso que as perguntas fazem. Você começou a responder e já veio conexão com a minha mente para eu trazer uma lembrança, uma memória.
Olha só, as histórias nos moldam, eu disse isso. Mas, João, e o que o conhecimento e a prática da espiritualidade pode contribuir com esse momento maluco que a gente está vivendo? É um mundo acelerado, as pessoas divididas, como que pode contribuir? Primeiro, existe a necessidade da pessoa entender que começa com ele. A conexão é primeiro com ele. Todas as teorias que nós lemos sobre espiritualidade, inteligência espiritual, fala desse primeiro estágio de consciência, é a pessoa perceber que ele está desconectado. Porque as pessoas estão realmente muito na tecnologia, mas elas estão deixando um pouquinho de lembrar de quem elas são, de verdade. No domingo agora eu fui num restaurante lá no Campo Belo, perto da minha casa, e eu estava prestando atenção nas pessoas. As pessoas estavam nas mesas, devia ter umas 20 mesas, todas ocupadas, todas as pessoas olhando no celular, muito poucas pessoas conversando. Nesse momento as pessoas precisam conversar mais, elas precisam falar mais. E como a gente fica o tempo todo no celular, na tecnologia, a gente acaba não tendo essa possibilidade de conversar. A primeira coisa, alguns fazem meditação, outros fazem uma oração, não importa. É você parar um pouquinho e dar um breakzinho e um tempo para você. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer é ela começar a fazer algum tipo de trabalho voluntário, ajudar as pessoas, porque isso vai nos tornando pessoas melhores. E são graus, estágios evolutivos de consciência que a gente começa a ficar muito mais acessível a essas informações, das conexões, porque eu estou centrado. E o pano de fundo de tudo isso é uma palavrinha que está muito pouco em uso no mundo, ela até foi meio banalizada, que é o amor. As pessoas têm que ter mais amor. Amor naquilo que faz, amor por ele mesmo, amor, compaixão pelas pessoas, compaixão por ele mesmo, enfim. Isto é o desenvolvimento que passa pela pessoa. E quando a gente faz isso, todo o universo ao nosso redor percebe essa energia nossa. É como a gente olhar para um céu estrelado, tem uma estrela, mas tem um monte de estrelas em volta daquela estrela, porque uma estrela única chama as estrelas menores para estar em volta dela. Nossa, que lindo! E isso me trouxe aqui a questão da gratidão, de sermos gratos por aquilo que a gente já conquistou. Eu sei que tem muitas coisas ainda que eu quero conquistar, mas eu sou tão grata pelo que eu já tenho, pelas amizades que eu construo, pelas pessoas que me ensinam. Isso me faz um bem danado. Nossa, que incrível! Você tocou numa outra palavra que tem muito a ver com espiritualidade, que é gratidão. O simples fato de você agradecer, um WhatsApp que você recebe, muito obrigado. Alguém te manda um e-mail, muito obrigado. As pessoas não estão fazendo mais isso. E esta é uma mercadoria que ela está um pouco em falta, inclusive gratidão pelo dia de amanhã, porque amanhã vai ter coisas boas para me acontecer. Com certeza. E quando você passa um dia, por exemplo, nós chegamos aqui, eu cheguei aqui, era um pouco antes das 3 horas. Agora eu sou um ser humano melhor do que eu estava, porque eu conversei lá fora com o Kendi, nós estamos aqui conversando. Isso é espiritualidade, é uma construção que é feita em cada relacionamento, inclusive em cada perda. Em cada perda, numa doença você aprende muito, numa doença que você está no hospital. O nome que você está no hospital, como é que chama? Paciência. Você está aprendendo o que lá? Paciência. Muita gente faz de repente. Você vai pensar um pouquinho. Tudo é aprendizado, até a dor que você está tendo. De repente é um problema no coração, você vai lá, tem que cuidar mais da alimentação, da sua saúde, enfim. Tudo é aprendizado. Quando você está ali na cama do hospital, você não tem tempo de pensar em preocupação, senão com a saúde. Sim. É incrível isso. É incrível. Ô, João, será que esse distanciamento da espiritualidade, que eu sinto isso, você falou do aparelho, as pessoas estão ali naquela mesa, ao invés de conversarem, elas estão aqui conectadas na tecnologia e não no outro. Qual é a relação do ter e do ser? Ela é total. O ter está muito presente, inclusive quando a gente fala que não está focado no ter, nós estamos focados no ter. Quando eu estou no Instagram, quando eu estou no meu LinkedIn, é muito ter, é muito curtidas que eu vou ter, quantas pessoas estão me abrangendo, as métricas lá, é muito ter. O que é o ser? Eu fazer as coisas sem estar esperando que tenha esse reconhecimento. Nós estamos muito focados, inclusive, nessa fase do ter. As empresas todas estão percebendo isso. Tem algumas palavras muito importantes da questão do ser. Primeiro é a honestidade. A gente
tem que ser muito honesto em tudo que nós fazemos. Outra coisa é verdadeiro. As empresas não são verdadeiras. Está escrito lá, olha, nós respeitamos os nossos clientes. Aí de repente você vai fazer uma situação X, aquilo já não vale mais. Então, esta verdade é questão do ser, porque isso tudo vai fazendo, existe uma coisa chamada confiança que está aqui. E perdeu-se confiança. Confiança o que é? É você ser do bem e fazer o bem, porque o bem vem. E como é que a gente faz essa conexão aí espiritual e artificial? Inteligência espiritual mais inteligência artificial. Super pergunta. Eu estava na sexta-feira, 2 semanas atrás, com o Richard Barrett, que ele me assinou um livro lá, que é O que Minha Alma Me Falou, que fala sobre essa parte da alma dele, e me estocou, porque ele é uma pessoa muito espiritualizada, trabalha muito em estágio de consciência, acho que as pessoas já conhecem, ouviram falar do Richard Barrett. E ele estava falando da inteligência espiritual, estava falando dos modelos, né, de consciência, e ele disse que antigamente, o primeiro livro dele demorou 2 anos para ele fazer, as pesquisas que ele estava fazendo. Os outros livros demoravam de 2 meses a 3 meses. Agora ele vai fazer um livro em 2 semanas. Sabe por quê? Ele vai usar a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Em suma, é pegar todos os conhecimentos que já estão produzidos e de alguma forma fazer as conexões, dar importância, fazer as perguntas certas, porque você direciona, mas quem criou a inteligência artificial não foi uma máquina, foi uma pessoa. Então, aí entra a inteligência espiritual, porque o novo não está na inteligência artificial, o novo está na inteligência espiritual, porque o novo vai ser criado ainda. A inteligência artificial é maravilhosa, ela vai ajudar a gente uma série, ajuda a nossa muito. apresentação, você põe fotos de pessoas, você põe o cara em cima da moto, mas isso é em situações que já existem, ela não cria nada, não tem o sentimento, a compaixão. E aí a inteligência espiritual vai ajudar muito, e as duas vão se ajudar, porque uma parte vai ser feita aqui para liberar tempo, como o Barrett falou, para eu fazer realmente aquilo que só eu faço. Que são as minhas conexões, as minhas intuições, as minhas inspirações, e isso que eu tenho no meu coração, isso só eu tenho. A máquina muito. Que lindo, olha que conexão perfeita. E olha, João, nosso tempo aqui já está chegando no limite. Time is over. Time is over. Então eu quero que você deixe uma mensagem sua para quem está nos assistindo e os seus contatos, como que as pessoas te encontram? A mensagem que eu diria pense um pouco mais em você, dedique mais um tempo para a sua família, dedique tempo mais assim para você fazer as coisas que você gosta de fazer, de repente curtir uma natureza, ouvir uma música que você gosta, use os seus talentos, não queira ser aquilo que você não é, busque a sua essência. Os meus contatos João Machado, meu WhatsApp é 11 93801 0466, quase esqueci meu celular também, já liga para a gente mesmo, né? Meu WhatsApp. Então, no LinkedIn também é João Machado Coach PCC, e no Instagram a mesma coisa, é João Machado Coach PCC. E foi um prazer muito grande, gratidão enorme. E a vocês também que estão ouvindo e estão assistindo, olhem mais para o coração, um pouquinho menos para a mente, tem precisão das duas, mas no momento é de olhar mais para o coração. Olhar para o coração. João, te agradeço muito. Foi uma honra ter você aqui comigo. Eu adorei no CIS Santos Talks, conversas que transformam. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe-nos. Sempre vai ter uma conversa inspiradora para você. Até a próxima.